Então, continuando a falar sobre as infecções virais, as doenças causadas por vírus. Vamos falar sobre a dengue. A dengue é causada, o agente etiológico é o vírus da dengue. Existem 3 cepas de vírus da dengue, dengue 1, 2 e 3. A forma de transmissão é através da picada do vetor, da fêmea do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, ou Aedes albopictus. São 2 espécies. O paciente, quando infectado, ele apresenta sintomas como dores lombares, tonturas, desmaios, manchas pelo corpo que aparecem na forma de pontinhos avermelhados, dor no fundo do olho, a dor retroorbital e febre aguda. O tratamento consiste apenas em tratar os sintomas, como o uso de analgésicos e antipiréticos. Lembrando que a aspirina é contraindicado no tratamento da dengue, pois pode interfere na coagulação sanguínea, é um inibidor do fator de ativação plaquetária, e isso pode gerar um quadro mais grave da dengue, proporcionar a evolução para a dengue hemorrágica. A profilaxia, que é a forma de evitar a infecção, é a eliminação de criadores de mosquito, evitar os reservatórios de água, locais que acumulam água, como pneus velhos, bacias, tampas de garrafa, pratinhos de jarro, que acumulam água, principalmente durante o período da chuva. Além da utilização de inseticidas, repelentes, roupas de gola e manga comprida e calça comprida para evitar a picada do mosquito. Então, essa profilaxia ela pode ser dividida em profilaxias individuais, como o uso de repelentes, o uso de inseticidas, e profilaxias coletivas, como retirada de criadouros, o uso de telas nas casas, o uso de mosquiteiros. Isso também pode ajudar no contato, para evitar o contato do mosquito, da fêmea do mosquito, com o paciente. Na forma hemorrágica, além dos sintomas acima mencionados, ocorre também alteração no sistema de coagulação sanguínea, onde os pequenos vasos podem sangrar na pele e em órgãos internos, levando à hemorragia. Ou seja, o paciente ele vai ter uma redução da resistência vascular periférica. Então, os sintomas mais comuns da dengue é febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas articulações, falta de apetite e manchas avermelhadas pelo corpo, além de manchas escuras que podem nos levar à suspeita de uma evolução mais grave da doença, que é a dengue hemorrágica. Outra doença causada por vírus é a herpes bucal. O agente etiológico causador da herpes bucal é o herpes simplex tipo 1. E a forma de transmissão da herpes é o contato de vias aéreas, tanto oral quanto nasal, e o contato de pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados com o vírus. Então, contato íntimo com a boca de um indivíduo contaminado, ou com contato com as secreções respiratórias, ou com objetos contaminados, como copos, talheres, também pode transmitir. Os sintomas é a formação de bolhas e feridas no epitélio dos lábios. Acomete cerca de 90% da população mundial. A grande maioria das pessoas possuem o vírus, mas são assintomáticos, ou seja, não manifestam sintomas. Os sintomas só aparecem quando a pessoa apresenta elevados níveis de estresse, ou quando tem uma disfunção hormonal, ou uma excessiva exposição a raios solares, além de uma imunossupressão. Então, nessas condições, o paciente pode manifestar os sintomas, deixar de ser assintomático para apresentar sintomas, que a principal delas é a erupção cutânea do epitélio dos lábios.
O tratamento do herpes é a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral, né? Pomadas com princípios ativos antivirais. E a profilaxia, a forma de evitar, é evitar o contato de pessoas que apresentem os sintomas e evitar o espalhamento, o compartilhamento de corpos e talheres. Então, o paciente que é contaminado pelo vírus herpes simplex tipo 1, ele só é transmissor da doença quando ele apresenta os sintomas. Então, quando ele apresenta as erupções cutâneas, ele vai transmitir a doença. Caso o indivíduo tenha uma infecção, seja infectado pelo vírus, mas não manifeste sintomas, ou seja, não está com a forma ativa da doença, esse paciente ele não vai transmitir. Então, nós temos aí uma imagem que mostra as erupções cutâneas dos lábios, típico de contaminação pelo herpes simplex tipo 1. Então, o vírus herpes simplex tipo 1, ele é transmitido pelo contato direto com lesões, né, de uma pessoa para outra durante secreções salivares, sob a forma de gotículas. Essas gotículas podem ser transmitidas por toalhas e lenços, por navalhas, pela salivação, pela utilização pelo compartilhamento de utensílios. A doença é altamente infecciosa e contagiosa, causada pelo vírus, como a gente já falou, do herpes simplex tipo 1. E, como a gente já falou, o indivíduo ele só é transmissor quando ele está com a forma ativa da doença, quando ele está manifestando sintomas. E o que pode gerar o gatilho para gerar essa manifestação ativa dos sintomas? Indivíduos que tiveram insolação, excesso de estresse, doenças infecciosas que geram imunossupressão, febre, fadiga e frio, além de imunossupressão. Os sintomas mais comuns do herpes simplex é a erupção cutânea bolhosa à volta da boca e do nariz, formação de casca amarelada, né, que são bolhas que geralmente secam em 8 dias. Então, aquelas bolhas nos lábios, elas vão ressecar e formar essa casca amarelada. O paciente apresenta dor picante nos lábios, fadiga e dor de cabeça. Após a contaminação, o tempo de incubação do paciente, que é o tempo que o paciente está com o vírus, foi contaminado, mas não manifestou sintomas ainda, pode ser de 3 a 7 dias. E o tratamento é feito com cremes antivirais e PETs invisíveis, que cobrem as lesões. Forma de prevenir é aplicar cremes antivirais ao primeiro sinal dos sintomas, evitar beijar outras pessoas durante o processo de manifestação ativa dos sintomas, evitar tocar ou coçar as vesículas, não toque nos olhos, porque pode gerar transmissão, aplicar mel nas lesões do herpes labial, lave bem a mão e o rosto, e evite troca de palitos de lábios ou batons. Outra infecção viral muito parecida com o herpes labial é o herpes genital. É causado por um herpes simplex tipo 2. A forma de contaminação, de transmissão, é o contato sexual. E as manifestações clínicas é a formação de ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina. Os ferimentos liberam um líquido viscoso que tem alta quantidade de vírus. No estágio mais avançado, o uso da camisinha é pouco eficiente, decorrente do excesso de líquido liberado que pode contaminar a base do pênis durante a relação sexual. Os principais sintomas que o paciente manifesta são dor, coceira, ardor, dificuldade de urinar. E o tratamento é a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento do vírus, pomadas antivirais. A forma de evitar é a abstinência sexual quando os indivíduos estiverem com sintomas ativos e também a utilização de preservativos em momentos que os sintomas não estiverem ativos. Aí nós temos uma figura representando
representando o vírus herpes simplex tipo 2, que é um vírus capsulado. E as lesões encontradas na parte externa da vagina e na base do pênis em indivíduos contaminados com herpes simplex tipo 2. Então, o herpes genital, ele é causado pelo vírus herpes simplex tipo 2, é uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, causada pelo vírus do herpes, principalmente o herpes simplex 2. A forma de transmissão é a infecção primária, com contato próximo, através de relações sexuais, ou transmissão vertical de mãe para o filho. Os sintomas são febre, dor nos músculos, dores de cabeça, fadiga e a aparência de vesículas na área genital, área anal, coxas ou nádegas. Vesículas bulhosas que liberam um líquido viscoso. O paciente ele vai apresentar sensação de queimadura, formigamento ou prurido e dor. Fatores que podem desencadear a ativação dos sintomas: o período menstrual, o estresse, a fadiga, problemas psicológicos como depressão, ansiedade, irradiação ultravioleta excessiva, febre, doenças que afetam o sistema imune, como HIV, e indivíduos que foram submetidos à cirurgia. Forma de prevenção é usar preservativo durante o sexo com indivíduos que não apresentam sintomas ativos e reduzir o número de parceiros. O tratamento é feito através da utilização de drogas antivirais e cremes ou spray antissépticos. Para prevenir também é importante consultar um médico, evitar todas as relações sexuais durante o surto de herpes, não riscar as lesões e evitar o contato com os olhos. Já o herpes zoster. O herpes zoster é causado pelo vírus varicela zoster. A forma de transmissão é uma reativação do vírus da varicela no organismo, causada por uma erupção dolorosa. Então, o herpes zoster, ele acomete pessoas que já tiveram catapora, já tiveram varicela, e aí, durante esse processo, esse vírus, durante a catapora, cura da catapora, esse vírus não foi totalmente eliminado. Alguns ficaram em células reservatórias. E aí, durante um processo de imunossupressão, pacientes imunodeprimidos, esse vírus pode se utilizar, aproveitar desse mecanismo de imunossupressão e reativar a sua infecção. Então, como a gente já falou, é uma reativação do vírus da varicela no organismo, causando uma erupção dolorosa, sendo que qualquer pessoa que teve varicela catapora pode desenvolver herpes zoster, que é conhecido popularmente como cobreiro. Não se sabe o que reativa o vírus, mas se sabe que a imunossupressão ela é muito importante nessa reativação. As manifestações clínicas que o paciente apresenta. Professor. Diga. Professor, só uma dúvida aqui rapidinho. Quem já teve sífilis e fez o tratamento e pegou catapora, é possível que a pessoa venha ter o sífilis novamente por conta desse capsulamento? Não, a sífilis ela é causada por bactérias. Então, ela pode ser... É uma bactéria? O treponema pálido, não é vírus. Tá? Entendeu. Então, o indivíduo que teve sífilis, ele pode se contaminar novamente, se ele tiver contato com treponema pálido novamente. Não, mas se tiver uma baixa imunidade, não chega a correr, não, né? Não, se tiver uma baixa imunidade, ele vai ficar mais suscetível à recontaminação. A recontaminação se tiver contato, né? Isso. Entendi. Tá? Beleza. Então, o cobrão ou cobreiro, ele provoca uma irritação na pele, que é uma irritação dolorosa, que aparece geralmente com uma faixa linear de bolhas no tronco. Geralmente, eles acompanham ali os nervos intercostais.
A dor, ela pode persistir mesmo após o desaparecimento da irritação na pele, que é chamado de neuralgia pós-herpética, que é uma dor no nervo, mesmo após a interrupção dos sintomas da herpes. Além de parestesia, né, o paciente vai sentir formigamento ou sensação de agulhadas, ou adormecimento ou pressão nos membros. Ele vai sentir também ardor e coceira local, pode apresentar febre e dor de cabeça. Complicações do herpes zoster é que ele pode provocar algumas complicações listadas abaixo, como ataxia cerebelar aguda, que pode afetar o equilíbrio, pode afetar a fala, a deglutição, que é o ato de engolir, pode afetar o movimento dos olhos, das mãos, das pernas, dedos e braços. Como essa reinfecção ela acomete principalmente os nervos, ele pode acometer os nervos motores. O paciente também vai apresentar trombocitopenia, que é a redução do número de plaquetas na corrente sanguínea, e, consequentemente, complicações da coagulação sanguínea. E por conta desse processo, o paciente pode apresentar infecções secundárias, como impéntigo, né, que é causado por alguns tipos de bactéria, abscessos, que são ferimentos com pus, celulite, eripzela ou outras condições que podem levar a quadros sistêmicos de sepse, como artrite, pneumonia, endocardite, encefalite ou meningite, além de glomerulonefrite. Então, essa remanifestação do herpes, do varicela, ela vai gerar uma imunossupressão e deixa o indivíduo mais suscetível a outras infecções, como a gente falou aí, tu deste exemplo da sífilis. O paciente também pode manifestar a síndrome de Rey, que é uma doença rara que causa inflamação no cérebro e pode ser fatal. Geralmente está associada ao uso do ácido acetilsalicílico, principalmente em crianças que apresentam essas manifestações do herpes zoster e utilizam esse medicamento para reduzir a dor. Mulheres gestantes podem apresentar infecção fetal durante a gestação e pode gerar uma embriopatia, uma doença no embrião, com síndromes de varicela congênita, ou seja, o indivíduo já vai nascer contaminado. Essa varicela congênita expressa-se com um ou mais dos seguintes sinais: malformação nas extremidades dos membros, microoftalmia, que é a redução do tamanho dos olhos, catarata, atrofia óptica e também atrofia do sistema nervoso central. E o paciente também pode apresentar uma varicela disseminada, também conhecida como varicela hemorrágica, que é uma complicação do varicela zoster. Acomete pessoas com comprometimento imunológico, por exemplo, indivíduos HIV positivos. E o paciente também pode manifestar a nevralgia pós-herpética, que é uma dor persistente de 4 até 6 semanas após o início das erupções cutâneas e apresenta refratariedade ao tratamento. Ou seja, ela não é tratada, os sintomas não conseguem responder ao medicamento. Ela é mais comum em mulheres e também após comprometimento do nervo trigêmeo. A forma de tratamento da reinfecção pelo varicela tratamento inclui medicamentos analgésicos para reduzir a dor causada pela essa reinfecção das erupções bulhosas e nevralgia, e também o uso de antivirais como a ciclovir e o valaciclovir. São medicamentos que bloqueiam o ciclo viral e auxiliam no tratamento da infecção viral. A profilaxia, né, a forma de evitar a contaminação,
é a utilização de uma vacina contra a catapora, que é tomada na infância, ou contra o herpes zoster, tomada na vida adulta. Pode minimizar o risco de desenvolver herpes zoster, também conhecido como cobrão ou cobreiro. Então, o herpes zoster é uma reativação de uma infecção prévia ao vírus varicela zoster, que causa catapora. O quadro clínico apresenta febre, dor de cabeça, mal-estar, vesículas características do herpes ao redor do tronco, né, que se manifestam de forma retilínea, acompanhando ali os nervos intercostais, dor em queimação no dermátomo afetado, que é na face do tronco, o que pode aumentar a chance do indivíduo desenvolver essa reinfecção. Indivíduos imunossuprimidos ou que têm uma história prévia da doença na família. Ela acomete principalmente indivíduos maiores de 45 anos, e esses indivíduos eles podem, né, apresentar uma nevralgia pós-herpética, que é a complicação mais frequente, que é aquela dor de 4 a 6 semanas após o desaparecimento, mesmo após o desaparecimento das vesículas. O diagnóstico do herpes zoster é eminentemente clínico, através da anamnese médica, mas pode também ser feito através de exames laboratoriais, como a imunofluorescência direta e a reação em cadeia da polimerase. O tratamento do herpes, da reinfecção do herpes, é a utilização de medicamentos antivirais orais, como a ciclovir, 800 mg, 5 vezes ao dia, por 7 a 10 dias, o vanciclovir, 500 mg, 3 vezes ao dia, por 7 dias, e o vanciclovir, 800 mg, 5 vezes ao dia, por 7 dias. Outra infecção causada por vírus é o HPV. O agente causador da doença é o vírus do papiloma humano. A forma de transmissão é o contato sexual. Os sintomas são lesões precursoras do câncer do colo de útero e aparecimento de verrugas na pele e principalmente nos órgãos genitais, conhecida popularmente como crista de galo. O tratamento é a retirada das lesões através de procedimentos cirúrgicos, né, ou através de procedimentos químicos. Então, as verrugas maiores são feitas a remoção com bisturi e as verrugas menores são feitas com queimação química, geralmente com ácido iodídrico ou ácido clorídrico. A forma de prevenir é o uso de preservativos nas relações sexuais e a realização de exames periódicos em mulheres, o famoso Papa Nicolau, para detectar lesões no útero que podem evoluir para um câncer de colo de útero se não for tratado. Então, aí nós temos as lesões papilomatosas na região externa da vagina causada pela infecção do vírus HPV. E também as lesões ao redor da cabeça e do colo do pênis, também causada pelo HPV. E lesões causadas pelo HPV na parte interna do canal vaginal, acometendo ali a parede do colo uterino. O HPV ele pode permanecer durante anos em estado de latência, sem manifestar sintomas, e aí esses sintomas podem reaparecer sem motivo aparente, provavelmente quando o indivíduo apresenta uma imunossupressão. Isso gera uma manifestação de sintomas oportunistas. O HPV ele pode causar também câncer de boca, né? É o tumor mais comum da região genital e oral. Acomete principalmente homens abaixo dos 40 anos, que praticam sexo oral e têm várias parceiras que são muito afetados. A infecção atinge a região do palato, das amígdalas e atrás da língua. O vírus HPV ele está associado ao aparecimento de diversos tipos de câncer, como do colo do útero, câncer de ânus, de pênis, da boca e da orofaringe. Então, a prática do sexo oral é a principal forma de contaminação para infectar a região da boca e da orofaringe.
A cepa HPV-16 é a que mais causa câncer nessa região e também é o tipo mais encontrado na região genital. Onde eles podem infectar? Região de cabeça, onde o HPV causa tumores, onde pode ser o aparecimento desses tumores causados pelo HPV. Então, câncer de boca aparece como uma ferida que não cicatriza e pode ocorrer nos lábios, na mucosa bucal, nas gengivas, na língua, abaixo da língua, no céu da boca e atrás dos dentes do siso, que são os últimos dentes, né? Também pode acometer a orofaringe. O tumor se desenvolve atrás da língua, no palato mole, e principalmente nas amígdalas, nas tonsilas palatinas, região chamada de orofaringe. 80% dos casos desse tipo de tumor no hospital São Camargo são causados pelo HPV. Outra infecção que é bem recente, né, é a infecção causada pelo SARS-CoV-2, que originou a pandemia da Covid-19. O vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus que acomete as células do sistema respiratório, principalmente, mas acomete outras células, e eles se ligam às células receptoras através do receptor de enzima conversora de angiotensina. Esse vírus, ao se ligar à superfície das células, eles então liberam o seu material genético, que é um RNA, que vai sofrer então uma translocação, produzindo polipeptídeos. Esses peptídeos maiores vão sofrer quebra, dando origem às proteínas maduras, e depois esse vírus, então, essas proteínas vão sofrer montagem, formação de novos vírus, que sofrem exocitose para contaminar outras células. Então, durante a pandemia do SARS-CoV-2, algumas teorias foram levantadas a respeito de quais medicamentos poderiam ter efeito no SARS-CoV-2 por apresentarem efetividade no bloqueio do ciclo viral de outros vírus parecidos, da mesma família. Então, foi levantada a hipótese de que o camostat, o mesilato de camostat, poderia inibir a enzima TMPRSS2 e prevenir a entrada do SARS-CoV-2 na célula. Também foi levantada a hipótese que o arbidol, que se liga à proteína S, responsável pela ligação ao receptor de enzima conversora de angiotensina, poderia inibir a fusão da membrana com o envelope viral. Também foi levantada a hipótese que a hidroxicloroquina e a cloroquina também poderiam inibir o vírus, a entrada do vírus, e provavelmente inibir a endocitose por múltiplos mecanismos que foram mostrados com efeitos imunomodulatórios do hospedeiro. Também foi levantada a hipótese que o lapinavir e o darunavir poderiam impedir as enzimas que causam proteólise dos polipeptídeos e formar as proteínas maduras do vírus para fazer a montagem de novos vírus. E que o ribavirin, remdesivir, faviparivir também poderiam inibir as proteínas virais RD e RP, que são importantes para produzir novos RNAs virais para compor a estrutura de novos vírus. E também foi hipotetizado que a ligação de interleucinas 6 aos seus receptores de ativação e poderiam ser inibidos pelo tocilizumab e o sarilizumab, que poderiam também ser utilizados no processo de combate ao vírus. Então, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Professor. Oi. E falar também sobre a relação sobre o corticoide. O corticoide é porque, assim, o que acontece? A infecção causada pelo vírus, ela gera um processo inflamatório muito grave, né?
E essa inflamação excessiva, ela acaba destruindo, comprometendo os pulmões. Então, o uso de corticoide era para evitar essa inflamação excessiva e evitar o comprometimento das vias respiratórias. Porque o corticoide é anti-inflamatório. Para evitar as consequências, né, que o vírus causa. Para evitar as consequências mais graves. Pulmão. Exato. Para evitar as consequências mais graves do acometimento do sistema respiratório. Entendi. Entendeu? Então, o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Já aconteceram outros surtos de outros vírus da família de coronavírus, como o SARS-CoV-1, que causou um surto de gripe no Mediterrâneo. E provoca uma doença que é chamada atualmente de Covid-19, né, causada pelo SARS-CoV-2. O paciente apresenta sintomas como febre alta, tosse, coriza, que é o corrimento nasal, e apresentam sintomas semelhantes a uma gripe. O paciente que é acometido pelo vírus, ele vai ter um tempo de incubação de 2 a 14 dias, ou seja, se ele se contaminar hoje, só daqui a 2 ou até 14 dias ele vai começar a manifestar sintomas. Vai depender do sistema imunológico do próprio paciente. Se o sistema imunológico estiver não muito eficaz, o paciente vai evoluir mais rápido e em poucos dias ele começa a manifestar sintomas. Mas se o sistema imunológico do paciente estiver bem ativo, ele pode demorar mais a apresentar sintomas. A melhor forma de prevenir é ficar em casa ou utilizar meios de evitar contágio, como utilização de luvas, lavar sempre as mãos, evitar colocar a mão no nariz e na boca e nos olhos, e sempre lavar as mãos com água e sabão, né? Porque a gente não se contamina pelas mãos, o vírus não entra pela epiderme. A camada epidérmica é uma barreira física muito importante no nosso sistema imune. Mas as mucosas, elas são muito sensíveis à penetração do vírus. Então, quando você está com a mão contaminada e você leva a boca, ao nariz ou aos olhos, você pode estar levando o vírus para essas regiões de mucosa e se contaminar. Por isso que é importante sempre lavar as mãos. Então, a forma de contágio é o contato entre pessoa em pessoa ou contato com ar contaminado, que apresentam gotículas de saliva ou partículas de tosse, espirro, catarro e até mesmo o toque de uma pessoa com a mão contaminada e uma pessoa não contaminada. Os fatores de risco, né, para o indivíduo manifestar a forma mais grave da doença são indivíduos idosos ou indivíduos que têm o sistema imunológico comprometido ou indivíduos que têm problemas cardiovasculares e fumantes. Por que o indivíduo que tem problemas cardiovasculares ele é mais suscetível? Porque o indivíduo que tem problemas cardiovasculares, eles apresentam as células respiratórias com maior número de receptores ACE2, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina. Lembra que a enzima conversora de angiotensina é uma das enzimas que regula a pressão arterial, né? Do mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Então, os indivíduos que têm problemas cardiovasculares, eles apresentam uma expressão maior desses receptores e eles, quando são contaminados, eles são contaminados com uma carga viral maior. Quanto mais receptor, mais vírus vão entrar nessa célula. E aí, a chance desses indivíduos manifestarem sintomas mais graves é bem maior. O tratamento é feito através de repouso e hidratação em casos mais leves, mas caso o indivíduo tenha dificuldade respiratória ou sintoma de algum comprometimento respiratório, ele deve procurar um posto de saúde mais próximo para uma avaliação mais minuciosa. O diagnóstico é feito com coleta de materiais respiratórios, como o suave. O teste rápido é feito com uma gotícula de sangue, né, que avalia a presença de anticorpos do tipo IgM e IgG. Já o teste do suave avalia a presença do material genético no paciente, em indivíduos que têm a forma ativa. Então, a forma de prevenir as doenças virais, inclusive, está uma luta aí, uma guerra constante para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2. A forma mais
eficaz de prevenir uma doença viral é a vacinação, né? A imunização por vacina. O SUS, ele tem vários laboratórios, como o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, que produzem vacinas em situações especiais, quando há surtos de doenças crônicas, também para tratamento de indivíduos transplantados, indivíduos que apresentam imunodeficiência congênita ou adquirida. E também produz imunoglobulinas no combate a diversas infecções virais. O SUS ele tem um Programa Nacional de Imunização desde 1973 e esses calendários são feitos de acordo com as faixas etárias, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Quando o indivíduo ele é vacinado, ele pode apresentar alguns efeitos adversos, que é decorrente da ativação do sistema imune. Muitos indivíduos, por não saber desses efeitos, eles acabam propagando informações erradas, dizendo, eu me vacinei e a vacinação me fez pegar gripe. Não é. A vacinação ela pode gerar alguns sintomas decorrente da ativação do sistema imune no paciente imunizado, mostrando que o sistema imune está se ativando e que o paciente está se imunizando. Então, o que pode acontecer no paciente imunizado, que é esperado? Dor, vermelhidão, endurecimento do local e um leve inchaço. O paciente, lógico, não são todos, mas alguns raríssimos casos, o paciente pode apresentar convulsões quando ele tem um choque anafilático decorrente da vacinação, episódio hipotônico hiporresponsivo e também invaginação intestinal. A maioria das vacinas são intramusculares, né, diretamente no músculo. A BCG, né, que é aquela que causa marquinha no braço, é intradérmica, logo abaixo da pele. A febre amarela é subcutânea. E existem algumas que é via oral, como, por exemplo, a vacina contra a poliomielite. As vacinas, elas podem ser classificadas de dois tipos. Produzidas a partir de micro-organismos atenuados, como é o caso da BCG, contra a tuberculose, a VLP, que é contra a poliomielite, a tríplice e a tetraviral, contra o rotavírus e contra a febre amarela, que são feitas com micro-organismos vivos, mas que não conseguem infectar mais. São vírus atenuados. E algumas vacinas são feitas com vírus inativados. São todas as outras vacinas. Então, durante a gravidez, é necessário atentar para o calendário vacinal da gestante. A mulher ela pode precisar fazer vacinação contra a raiva, né, em caso de exposição ao vírus. A vacinação contra a hepatite B é após o primeiro trimestre, são feitas 3 doses. A vacinação contra o vírus influenza, né, causador da gripe, é em qualquer idade gestacional. A vacinação contra o tétano também são em 3 doses, a partir da 20ª semana. A vacinação da febre amarela é contraindicado em mulheres que estão na amamentação e também contraindicado na gestação, né, exceto quando a mulher estiver vivendo num local de surto, né, uma área endêmica. A coqueluche, também conhecida como tosse braba, a vacinação é feita da 27ª, entre a 27ª e a 36ª semana, após a segunda dose da segunda dose de tétano. Ao nascer, a criança também precisa passar por um calendário vacinal. A preferência é que ele comece a se vacinar 12 horas após o nascimento. A BCG previne formas graves da tuberculose, como a tuberculose meningia e a miliar. É uma injeção intradérmica e fácil acompanhar a evolução da lesão. Os efeitos adversos é a formação de um tecido enrijecido, inflamatório, chamado de granuloma. Pode formar também queloide, que é um processo de cicatrização alterado.
Pode gerar também linfadenite regional supurada, que é o aumento dos linfonodos, que pode gerar a formação de pus, e gera uma ulceração maior do que 10 centímetros ou até a formação de abscessos em indivíduos específicos, não são todos. São alguns indivíduos que têm esses efeitos. É contraindicado em crianças que têm menos de 2 quilos, que tenham doenças de pele, que são imunossuprimidos, ou que tenham contato com a bactéria. Já a hepatite B, ela é indicada para pacientes recém-nascidos que tem a mãe HBsAg positivo, que tenha contraindicado a indivíduos que apresentam anafilaxia ou púrpura trombocitopênica idiopática, a dose prévia, ou que tenha alterações, alergias à vacina e à imunoglobulina. É indicado para pacientes menores de 5 anos, também com a vacinação pentavalente, e a maior de 5 anos com a vacina de hepatite B em 3 doses. Aí nós temos uma tabela dos tipos de vacina, o agente imunizante, a via de administração e os efeitos adversos de cada um. Como, por exemplo, a vacina da hepatite B, ela é produzida por um vírus inativado, a via de administração é intramuscular, e ela apresenta reações como reações locais, febre, fadiga e dor de cabeça. Aí é só um quadro resumo do sistema imunológico, que é sempre bom dar uma revisada para entender como que o sistema imunológico age diante de agentes patogênicos. Alguns livros indicados para o aprofundamento do estudo do assunto. E muito obrigado. A gente termina aqui o conteúdo da disciplina. E aí, Robert, deu